Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para todos informações técnicas numa linguagem mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também temos o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Aproveito também para pedir o seu apoio clicando no like, no joinha, tá? Inscrevendo no canal e também clicando no sininho. O vídeo de hoje trata-se da chuva, tá? É bom ou não para as plantas em vaso? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. O livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo, na verdade, eu estou colocando aqui porque muita gente me pergunta o que fazer com os vasos nas principais épocas de chuvas. Eu estarei falando aqui sobre esse assunto, já dando uma introdução ao assunto sobre cultivo protegido. Esse vídeo é curtinho, mas é de muita importância. Todo mundo quer ter plantas bonitas no jardim ou dentro de casa. Então a gente vai comentar aqui, tá, dos principais problemas com relação às chuvas. Não é só problemas, tá certo? Porque eu sempre comento aqui que as chuvas, né, elas derrubam os ácaros das plantas, tá? Principalmente, eu já comentei sobre isso com a cultura da rosa do deserto. Isso ocorre efetivamente, tá? E é interessante como uma aliada ao controle do ácaro. Mas existe esse outro lado negativo que a gente vai comentar aqui. Tá? Na verdade, a gente precisa verificar que tipo de chuva. Se for aquela chuva serena, tá certo? A chuvinha, chuvisco, como o pessoal fala, não teria problema nenhum, tá? Desde que ela não seja contínua. Os dois grandes problemas com relação à chuva são as chuvas torrenciais, aquela chuva muito pesada, tá certo? Isso eu não estou falando das chuvas de granizo, as chuvas de pedra de gelo, tá certo? Eu estou falando de chuvas. E as chuvas, na verdade, contínuas, tá certo? A chuva contínua não é bom para as plantas também, tá? Essas chuvas contínuas podem causar prejuízo a plantas também. A gente vai ver aqui nesse vídeo, então acompanhe até o final do vídeo que tem assuntos importantes que talvez vocês desconheciam. Professor, qual o grande problema, tá, da chuva pesada, da chuva contínua? Isso realmente causa problema com as plantas? Vou citar aqui 4 problemas ocasionados pelas chuvas torrenciais e chuvas contínuas, ok? Então, o primeiro seria que essas chuvas torrenciais, elas acabam danificando, tá? Principalmente as flores, né? Mas também as folhas novas, frutos, tá? E principalmente as mudas, ok? Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, plantio no campo, tá certo? Principalmente aí hortaliças e flores, né? Quando eles plantam as chuvas pequenas e caem aquela chuva pesada, eles acabam praticamente perdendo, tá, todo o serviço além das plantas. Tá? As chuvas pesadas, as gotas maiores, elas na verdade danificam todo o sistema, tá? Fazendo com que o produtor vá ter que fazer novas mudas e fazer o novo plantio. Então, as chuvas pesadas são muito problemáticas, tá certo? Nesse sentido. Segundo, tá, grande problema com relação às chuvas, aí no caso principalmente chuvas contínuas, né, é a lavagem dos nutrientes do seu substrato, ok? Então as chuvas acabam lavando, né, os nutrientes
dos adubos que você acabou colocando no seu substrato. Então imagine a chuva de 2, 3, 4 horas, tá? O seu substrato, né, vai ficar praticamente sem nutriente nenhum, tá certo? Então esse é um dos grandes problemas, principalmente, né, com relação a plantas em fase de crescimento. As plantas vão acabar tendo deficiência de nutrientes nesse momento. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Tá? Vale dizer aqui que mesmo os adubos orgânicos, né, elas acabam se perdendo. Tá? Então, as chuvas contínuas, né, elas não são interessantes para a planta em vaso como um todo. Vai depender muito mais do tipo do vaso e também do seu substrato. Mas o que pode acontecer é o seguinte, dependendo do vaso, se o seu vaso for mais baixinho, tá certo? Você pode ter encharcamento momentâneo, ok? E isso vai fazer também com que as plantas possam entrar em estresse. E em quarto ponto, esse talvez seja o mais complicado, seria, tá, que nessas condições você agrega, tá, fatores para o desenvolvimento de problemas como doenças fúngicas e bacterianas, ok? Em muitos casos, você acaba por perder as suas plantas, porque alguns fungos que aproveitam essa situação do encharcado, as raízes começam a morrer. Com essa morte você vai ter a infestação de doenças, tá? Principalmente aí bacterianas, algumas fúngicas, que acabam danificando e matando a sua planta como um todo. Eu irei falar de várias doenças aqui ainda e que podem acabar com a planta. Vocês entenderam o porquê os produtores, né? Não só os produtores, né? Mas garden centers, floriculturas, eles têm aquele ambiente protegido para as suas plantas, né? Então, a qualidade visual de plantas de vaso é muito importante para a sua venda. Por isso que o sistema de ambiente protegido é muito utilizado 100% para quem trabalha praticamente com flores. E essa ideia eu vou passar para vocês. Aliás, eu já falei, por exemplo, dos telados aqui no nosso canal. Se vocês puderem ver, seria interessante. O telado, ela não vai bloquear a chuva, mas ela bloqueia as grandes gotículas que causam um grande problema. Esse vídeo foi sugerido por algumas pessoas, tá certo? Então, eu comecei falando aqui das chuvas, né? Mas não são somente as chuvas que danificam as plantas. Eu já comentei aqui muito do vento, tá certo? O vento salino, né? Salinidade. Eu já comentei aqui também das pragas. O sistema protegido, tá, serve justamente para esses fatores. Tentar bloquear essas problemáticas para o cultivo das plantas. Se vocês puderem, enviem as suas perguntas e sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal e principalmente quem assiste aqui, tá certo? Então, conto com vocês. Pessoal, como sempre, peço o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Essa entidade auxilia muitas pessoas com problemas, tá? Se você puder ajudar com qualquer tipo de donativo, a gente agradece. E também peço, por final, sua ajuda clicando, tá, no like, no joinha, tá, inscrevendo e também clicando no sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e grande abraço.